que eu deixei frequência do lado, aí não estão vindo mais. Então, vamos lá. Transmissão de potência e torque. Primeira aula do dia. Nossa Senhora. Então, mas eu só vou dar 2 aulas se vocês acharem que não vai concluir. Porque não adianta eu passar dia foi meio puxado mesmo, pode começar aí. É que não adianta eu dar um monte de assunto se vocês não pegarem nada, né? Então, vamos lá. Transmissão de potência. Eixos e tubos com seção circular são frequentemente empregados para transmitir a potência gerada por máquinas. A gente está estudando eixo, certo? Esse eixo, existe algum motor que vai rotacionar esse eixo, que vai fazer esse eixo girar. E esse eixo, ele vai transmitir potência para alguma coisa. E é isso que a gente vai estudar hoje, a transmissão dessa potência. Quando usados para essa finalidade, eles são submetidos a torques que dependem da potência gerada pela máquina e da velocidade angular do eixo. Como a gente viu na aula passada, tudo que tem essa velocidade angular tem um torque, e esse torque vai depender do quão rápido esse eixo está girando e da potência que esse eixo também gera, certo? Então, da definição de potência, não sei se vocês já viram, acho que sim, em física, a definição de potência diz que ela é igual ao torque vezes a velocidade. Que velocidade seria essa? dt, dθ, dt. Dθ, dt é o quê? A derivada do deslocamento angular em relação ao tempo. Seria o θ ponto. Deixa eu pegar o lapisinho aqui. Isso daqui seria o nosso... Nossa, que teta bonito. Teta ponto, certo? Então, potência igual a torque vezes dθ dt por definição. Só que a gente sabe que essa velocidade angular é o dθ dt. E aí a gente pega e substitui ela aqui. Então, a potência, ela vai ser igual ao torque vezes ômega ou W, como vocês preferirem chamar. E esse W, ou ômega, ele é a velocidade angular, e a unidade da velocidade angular é radianos por segundo, certo? Sempre colocar esse W em radianos por segundo. Então, no SI, qual que é a unidade da potência? Watts. E quem é o watts? Joules por segundo. Vocês já estão trabalhando isso em fluidos, então não é novidade, certo? Que a potência é a mesma coisa que joules por segundo. Falar em fluidos, tá? Então, já tentaram fazer, tá difícil, né? Aqueles exercícios. Então, no caso da análise de máquinas e mecanismos, que é o que interessa a gente, engenheiros mecânicos, a frequência de rotação de um eixo é geralmente conhecida. Então, normalmente a frequência ela vai ser conhecida. E essa frequência ela é expressa em quê? Hertz. Hz, certo? E o Hertz é equivalente a um ciclo por segundo. Ela representa o número de revoluções que o eixo realiza por segundo. Como a gente sabe que um ciclo tem o quê? 2π radianos. Então, a gente pode escrever que aquela velocidade angular, W ou ômega, é igual a 2π vezes a frequência, certo? E aí a gente vai pegar esse 2π vezes a frequência e substituir aqui. E aí a gente vai ter que a potência também é igual a 2πft. Então, a gente pode utilizar essa fórmula, 2πft, ou essa fórmula aqui, P igual a T vezes W. Então, essas são as duas principais fórmulas que a gente vai utilizar. Se vocês estiverem acompanhando, anotando, é as principais que vocês têm que anotar, tá? Essas duas fórmulas aqui. Dimensionamento de eixos. Quando a gente já tem a potência daquele eixo, já é conhecida, a rotação... Oi? Vai voltar lá na forma um pouquinho? Volto. Nessa primeira... Aí, não, passou já. Não, outra. Isso. Valeu. Então, como que a gente dimensiona esses eixos? Quando a gente já tem a potência transmitida por um eixo, certo? Já tem também a rotação, a velocidade que ele já vai girar, a gente consegue determinar o torque. Como? Potência
é igual a torque vezes velocidade angular. Quando a gente tem a potência e quando tem a velocidade angular, a gente consegue achar o torque. E na aula passada a gente viu que a equação do torque qual é? Alguém lembra? Vocês fizeram um exercício. Qual que é a equação do torque? Do torque, é. Qual que é a equação? Opa, tava. A força vezes a distância. Tensão. Desculpa. Admissível. Ops. Vai ser igual. Nossa, tá pior do que nunca minha escrita hoje nesse negócio. TC sobre J, certo? Isso foi o que a gente viu na aula passada. Então, se a gente conhece o torque, conhece a tensão admissível de cisalhamento daquele material, a gente consegue achar qual que é o valor de C. O que é o C, gente? O raio. O raio. Sabendo quem é o raio, a gente consegue dimensionar esse eixo, certo? Porque para dimensionar o eixo, a gente só precisa saber qual é o material, que a gente descobre pela tensão admissível, e qual é o raio. O raio a gente descobre achando o valor de C. E quem que é J? Momento de inércia polar. Momento de inércia polar. E o J ele vai mudar de acordo com o eixo. Se o eixo for maciço, ele é uma fórmula, e se o eixo for oco, ele é outra fórmula, certo? E aí a gente consegue o valor de C, que é o valor do raio, e dimensiona o eixo, sabendo quem é a potência e a velocidade angular e a tensão admissível daquele material. Sabendo esses três valores, a gente consegue definir qual o tamanho do eixo, qual o raio desse eixo. A dimensão do eixo é determinada a partir da equação da torção, que é essa equação aqui que eu coloquei, só que o livro, ele deixa ela de um jeito diferente, só para ficar mais bonitinha, ele bota o JC de um lado e bota o torque sobre tensão do outro, certo? Mas vocês podem usarem essa fórmula já, que foi a fórmula da aula passada. E aí, como eu falei, o momento polar de inércia ele varia para um eixo maciço ou para um eixo oco ou tubular. E aí, do eixo maciço é π a quarta sobre 2, e do eixo tubular a gente vai ter o raio externo e o raio interno, certo? Bem simples essa primeira parte. A segunda já não é tanto. Vamos lá para o primeiro exemplo. O eixo maciço de aço AB, mostrado na figura, será usado para transmitir 3.750 watts do motor M. Então, esse motor M, ele produz uma potência de 3.750 watts no eixo. E esse eixo, ele gira a 175 RPM, rotações por minuto. Se o aço tiver uma tensão de cisalhamento admissível de 100 megapascal, determine o diâmetro exigido para o eixo com a precisão de milímetros. Então, eu tenho rotação, tenho a velocidade de rotação, tenho potência e tenho a tensão admissível. Eu consigo achar esse valor do diâmetro? Tal é igual a T sobre J, certo? E eu quero saber o valor do diâmetro, então eu preciso descobrir quem é C, quem que é o raio. Eu tenho a tensão admissível, o J é de um eixo polar maciço, é um momento de inércia polar de um eixo maciço, que é π sobre 2r a quarta, e o torque eu não tenho, mas eu tenho como descobrir? Sim. Como? O torque faz as forças em Y. Oi? Faz as forças em Y. Achar esse torque. Qual que é a forma que a gente viu agora? Potência igual a torque vezes velocidade angular. A gente tem a potência? Tem. Tem a velocidade angular? Tem.
Então, a gente tem como achar o torque? Hein, gente? Vocês estão falando, já vou falar. Potência, a gente acabou de ver que potência é igual a torque vezes velocidade angular. Se a gente tem a potência e tem a velocidade angular, a gente acha diretamente o torque só por essa fórmula, tá? Só que essa velocidade angular, ela tem que estar em radianos por segundo. E ela é dada em rotações por minuto. O que é que a gente tem que fazer? Transformar rotações por minuto em radianos por segundo. Como? Essa transformação acho que vocês já sabem fazer, né? 175. Me falem aí se não sabem, para explicar melhor. 175 rotações por minuto. 1 minuto tem 60 segundos. E 2 pi radianos é equivalente a uma rotação. Então, vai sumir rotação com rotação, vai sumir minuto com minuto, sobra radianos por segundo. Oi? O áudio de alguém tá bem alto aí. Esse coisinha aqui, nossa, sempre tem. É a Gabi que esqueceu de mutar, eu acho. Gabi. Enfim, então a velocidade angular vai ser 18,33 radianos por segundo, tá? Então, transformado em radianos por segundo... Esse dado aí parece também esse ângulo de rotação. Esse W é velocidade angular. Que é dado em radianos por segundo. Porque eu não estou escutando direito por causa do áudio. Repete a pergunta. Oi, quem me perguntou, repete. Você pegou a potência e multiplicou por 1 minuto por 2 pi radianos, isso? Sim, ó, porque a gente tem rotações por minuto, certo? Então a gente tem que ir com esse minuto aqui e transformar esse minuto em segundos. A gente sabe que 1 minuto é equivalente a 60 segundos, é a mesma coisa. 1 minuto e 60 segundos é a mesma coisa, então a gente pode dividir um pelo outro. E aí corta minuto com minuto, sumiu, minuto. Agora a gente tem que sumir com rotações. E a gente sabe que uma rotação completa é equivalente a 2 pi radiano, que é os 360 graus. Então, a gente corta rotação com rotação, sobrou radianos por segundo. Então, a gente vai pegar os 173, multiplicar por 2 pi radianos sobre 60 segundos. E aí, chega nesse valor de 18,33 radianos por segundo. Ok? Então, sabendo que é esse valor, em radianos por segundo, a gente joga aqui. E aí, 3.750, que é a potência, certo? Igual ao torque, vezes 18,33. E aí, a gente sabe quem é o valor do torque. Só que a gente não quer só o torque, a gente quer também o diâmetro. Para achar o diâmetro, a gente pode usar essa fórmula, que é a fórmula da aula passada, que vocês utilizaram nos exercícios, espero eu. Vocês estão conseguindo me ouvir? Que o áudio está bem ruim aqui. Quer dizer, não estou ouvindo vocês. Oi, Gabi, está aí? Gabi? Ela... Acho que ela não está aí ainda. Não, acho que ela saiu. Ela tá voltou bem ali, acho que ruim. ela viu, acho que ela viu. É. Eu tô aqui, desculpa, esqueci de desligar. Pronto, então vamos lá agora. Melhorou. Achado o torque, a gente vai pegar esse torque e jogar na fórmula do torque que a gente viu na aula passada, certo? Então, tensão admissível. Eu usei a fórmula do livro, vou usar essa daqui agora, melhor. Tensão admissível, quem é? 100 megapascal, certo? Então, nossa,
Tensão admissível, 100 megapascal, certo? 100 vezes 10 a sexta. O torque, a gente acabou de descobrir que o torque é 204,6, certo? E quem que é o momento polar, o momento de inércia polar de um eixo maciço? Π sobre 2 vezes C a quarta. Então, eu substituo aqui por π sobre 2 vezes C a quarta, dividido por C. Por que eu usei essa fórmula e não essa daqui? Essa fórmula e essa daqui é a mesma fórmula, tá? Só que ela tá rearranjada. Então, ó, cortei aqui o C a quarta com C, ficou só C ao cubo, e aí resolvendo essa equaçãozinha, a gente chega em 10,92 milímetros, que é o raio. Só que a gente não quer o raio, a gente quer o diâmetro. Então, o diâmetro vai ser 21,84 milímetros, certo? Entenderam, gente? Sim. É que eu explique de novo, já que estava meio ruim de escutar. Professor, esse J ali, ele muda, tipo, quando o eixo é maciço ou quando ele é dúctil. Uhum. É oco, né? E só muda, tipo, você pega o raio externo menos o interno. Uhum, isso. O que vai mudar é só isso. Vai ser o raio externo a quarta menos o raio interno a quarta. Se ele for maciço, você só pega o raio, né? Uhum, isso. Então, beleza. E esse risco que ficou permanente aqui, hein? Que isso? Tá, saiu. Exemplo 2. Um eixo tubular. Então, agora a gente tem um eixo que é um eixo oco, né? Um eixo tubular que vai ter o diâmetro interno e o diâmetro externo. Um raio interno de 15 milímetros e um raio externo de 21 milímetros. Ele é utilizado para transmitir 90 kW de potência. Certo? Então, a questão pede para determinar a frequência de rotação do eixo, de modo que a tensão de cisalhamento não exceda 50 megapascal. Falou em frequência de rotação. Então, a gente quer frequência. Então, vamos voltar lá na fórmula de frequência, a fórmula que entra a frequência, que é essa daqui, e a gente vai utilizar ela, obviamente, né? Pediu frequência, onde é que tem frequência? Tem aqui? Então, a gente vai utilizar ela. E igual a 2π F T. Potência a gente tem? Temos. Frequência a gente quer? Torque a gente tem? Não temos. Tem como a gente achar esse torque? Tem, porque você vai ter que isolar, na verdade. Sim, a gente tem a tensão de cisalhamento, tem os raios interno e externo. Vai onde? Vai utilizar a equação do torque, que foi a equação que a gente viu na aula passada. Tensão de cisalhamento igual a TC sobre J. Quem quer a tensão de cisalhamento? 50 megapascal. T, eu não sei quem é o que eu quero. C é o raio. Lembrando que mesmo sendo um tubo oco, um tubo tubular, a gente tem aqui na fórmula esse C. E esse C, que é o raio, né? Ele vai ser sempre o raio externo, tá? Então, é sempre o raio externo. Dividido pelo J. O J para um eixo oco é π sobre 2, raio interno ao quadrado menos raio externo ao quadrado. O raio externo é 21 milímetros e o raio interno é 15 milímetros, certo? Fazendo essa continha, a gente chega nesse valor, 2,26 vezes 10 a menos 7 metros a quarta. Substitui o J aqui, momento polar de inércia, e aí a gente consegue achar o valor do torque. Achado o valor do torque, a gente vem para essa formulinha. Potência igual... Inércia sempre dá pequeno, né? Oi? Esse momento de inércia sempre dá pequeno, né? Sim, era bem pequeno. Todo momento de inércia, sendo polar ou não, ele é um valor bem pequeno mesmo. Achado o valor do torque, a gente vem nessa fórmula, né, que é onde a frequência se encontra. Potência, 90 kW, ó, kilowatts, certo? Na fórmula, sempre deixar em watts, sempre deixar tudo no SI. Então, kilowatts é vezes 10 a terceira.
igual a 2π, vezes a frequência, que eu quero saber, vezes o torque, que a gente descobriu aqui. Então, a frequência vai ser 26,6 Hz, certo? Então, 26,6 ciclos por segundo. Certo? Dúvida, gente, nessa parte de potência é bem simples. Pelo menos eu acho. Professor, e nesse hertz ali, ele dá número grande? Não? Depende. Com certeza é maior que 1. É maior que, tipo, não é número, não é 0,0 alguma coisa. É 1 para lá. Mas vai depender do torque e da potência. Quanto maior a potência, quanto maior o torque, maior a frequência. Não, desculpa. Quanto maior a potência, maior a frequência, tá? Então, se eu tenho algo com maior potência, eu vou ter uma maior frequência. Por quê? Porque eu vou ter mais ciclos por segundo. Vai girar mais rápido. E esse torque, você usa ele em Newton ou quilonewton? Newton. O torque é Newton-metro. É o mesmo... torque e momento é a mesma coisa. Então, momento, Newton-metro, torque também Newton-metro. Torque e momento é a mesma coisa, só que eles são utilizados em partes diferentes. O torque, ele geralmente é utilizado em eixos, já o momento em viga. Então, mas são a mesma coisa. Tá, e se você quiser saber a velocidade desse eixo aí? A velocidade angular, tipo... a gente vem para aqui, ó. Potência igual a torque vezes velocidade. A gente tem a potência, tem o torque, acha a velocidade. Essa velocidade é a velocidade angular, porque como ele gira, né, o que interessa a gente é a velocidade de rotação, é o radianos por segundo. E a gente consegue achar essa velocidade. Mais dúvidas? Não. Não? Tá. Então, exercício 1 do dia. São 4 hoje, hein? Um tubo de aço com diâmetro externo de 62,5 milímetros é usado para transmitir 3 kW, quando gira a 27 revoluções por minuto. Lembrando de transformar isso daqui em quê? Em radianos por segundo, viu? Isso daqui é o W, só que tem que transformar em radianos por segundo. Determine com a aproximação de múltiplos de 5 milímetros, ou seja, você vai arredondar para algum múltiplo de 5 milímetros, resultado final, o diâmetro interno D do tubo, se a tensão de cisalhamento admissível é de 70 megapascal. Então, é igualzinho às questões que a gente fez anteriormente. Tem a potência, tem a tensão, da potência e da tensão, acha o torque, achado o torque, joga lá na fórmula do torque, que foi vista na aula passada, e acha o diâmetro, certo? E já é dado o diâmetro externo, só para achar o diâmetro interno, então é bem, bem tranquilo. Onde que vai entrar o diâmetro interno? Lá no momento polar de inércia, que é π sobre 2, raio externo ao quadrado, menos raio interno ao quadrado. A gente acha o raio, e aí multiplica por 2 e acha o diâmetro interno. Ok? Dúvida nesse exercício? Só vai ter quando fazer, né? Exatamente. Exercício 2. O eixo de transmissão de um trator é feito de um tubo de aço com tensão de cisalhamento admissível de 42 megapascal. Se o diâmetro externo é 75 milímetros e o motor transmite 145 kW ao eixo, quando ele estiver girando a 1.250 revoluções por minuto. Determina a espessura mínima exigida para a parede do eixo. Como que a gente acha espessura, gente? É a mesma coisa do outro, esse daí. Só que pede a espessura. O que é a espessura da parede? Normalmente ela é representada por T, e a espessura da parede é o quê? Raio externo menos raio interno. Certo? Se a gente tiver o raio externo menos o raio interno, a gente vai ter a espessura da parede daquele eixo. Ok? Então, você já tem o raio externo
vão utilizar os mesmos procedimentos das outras questões, acha o raio interno, e aí faz um menos o outro e acha a espessura da parede. Ok? Bem de boas. Dúvidas? Hora de fazer aparece. Tem que saber. E aí, a próxima aula. Vocês querem continuar? Vocês que mandam, gente. Qual que é o tamanho da aula, você acha, mais ou menos? Oi? Qual que é o tamanho da aula, mais ou menos? Essa parte ela é bem mais complicadazinha. Deixa eu ver quantos slides faltam. Vai, negócio. Faltam mais 15 slides. A professora, por mim, tá bom por hoje. Agora não sei da galera, hein? Gente, e aí? Eu acho que dá para deixar para fazer esses exercícios, para ficar mais tranquilo. Então, aula que vem a gente continua? É porque eu fico preocupada em colocar muito assunto no mesmo dia e vocês não absorverem. Que a matéria já é bem complicada, né? Uhum. Essa parte de ângulo de torção, ela é bem chatinha, então é bom deixar ela para um dia só para ela. Alguém discorda? Não. Então vamos fazer lá as questões, tá? Façam agora, elas são bem simples. Aí vocês já vão tirar dúvidas comigo. Vou postar lá no Class os slides de novo, né? Que eu postei, mas eu fiz algumas alterações. E aí vocês fazem. Tá? Lá no PDF, professora, Oi? esse de potência e ângulo de torção. Oi? Esse de potência e ângulo de torção é aquele que tá lá nos slides, né? Mas você vai mandar os... Só que eu vou apagar aquele e excluir e colocar esse, porque naquele tá sem as respostas dos exemplos. Eu esqueci de colocar as respostas. Aí eu vou apagar e colocar esse, tá? Ele é meio parecido com o de torção, né? Sim, é parecido com torção, só que agora entra a parte de potência, é torção. Só que entra potência também, além da torção. E o ângulo de torção, que é um pouquinho mais complicado, porque toda a convenção de sinais que a gente aprendeu até agora vai mudar. Tipo, horário não vai ser necessariamente mais negativo e anti-horário não vai ser necessariamente positivo. Então, isso daí complica um pouquinho o cabeção. Pois é, esse daí que eu tava lá nos exercícios de torção, eu tava... Só que agora eu acho que eu peguei mais ou menos, ó. Então, vou postar no Class. Daí vão Professor, fazendo. Oi? lá daquele de torção a 1, você tem a resposta final aí? Tenho sim. Vou pegar. Tem em Ele- algum lugar aqui. Eu vou procurar e mando lá no grupo, tá? Tá. Bom. Eu não vou responder agora, por quê? Porque tem gente que vai mandar atrasado ainda. E se eu responder, não faz sentido. Aí eu não vou aceitar os atrasados. E eu sou uma pessoa de bom coração que aceita os atrasados, tá? Então, eu vou deixar para resolver todos esses exercícios que eu passei para vocês. Quer dizer, todos não, senão não vai dar tempo. Os que vocês tiverem mais dúvidas, no final do semestre, antes da prova, que aí a gente faz uma revisão zona. Beleza, Tá? professor. Tá bom. Então, vamos lá fazer os exercícios.